Oi, gente, bem-vindos a mais um Motiva Sidecast. Olha, hoje começa a segunda temporada aqui do Motiva Sidecast e talvez vocês estejam sentindo falta de algo ou de alguém, né? Bom, gente, a Andressa, né, a minha dupla aqui, como vocês têm acompanhado, ela só conseguiu concluir mesmo a primeira temporada do Motiva Sidecast por motivos pessoais. Ela não vai conseguir estar prosseguindo aqui no Motiva Sidecast, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Nada acontece por acaso, em tudo se tem um propósito. E, Andressa, você sabe que você tem as portas abertas aqui para quando você quiser voltar, tá bom? Ó, beijo, tá bom? Gente, é isso, ó. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixe os comentários aí, o que você tá achando, né, do nosso Motiva Sidecast aqui. Deixa o like de vocês, nos ajude na divulgação, que é muito importante. E a gente, cara, já tá aqui com a nossa entrevistada de hoje. Ela é pastora, ela é mulher, fiquei sabendo que é professora, é maravilhosa, né? Gente, a pastora Cláudia está aqui, tudo bem, pastora? Bom dia, tudo bem, Keren? Dia. Muito bom estar aqui com você. A agenda estava cheia, né? Uma manhã especial, né? Uma manhã especial, que Deus abençoe esse tempo. É uma honra te ter aqui, foi difícil, né? Te trazer aqui, muitos compromissos, mas hoje a gente vai falar bastante. Que bom, que bom. Então tá bom. Estamos aqui para nos ter esse tempo, né, agradável e para servir ao Senhor, para estar uma alegria estar aqui com você, conhecendo o seu rostinho. Prazer é meu. Olha, pastora, então conta pra gente como que começou o teu ministério aí com Deus, até você chegar a ser pastora, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar a todos aqui, né? Que bom estar aqui com vocês. Deixar aqui um abraço também para o pastor Isaac, para o seu filho Isaac, né? Que também que nos serve tantas vezes com tanta alegria, tanta disposição. Deus abençoe toda a família pastoral. Amém. Né? Todos envolvidos, todos servindo ao Senhor. Que lindo isso. Amém. Né? Mas como eu estava dizendo para você, né? Eu vim para o Paraná em 2000, e eu vim para fazer seminário em Londrina. Eu estudei em Londrina. Então, peraí, você não nasceu aqui no Paraná? Não, nasci em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Paulistana. Paulista, né? E, na verdade, eu fiz magistério primeiro, fiz concurso, comecei a dar aula. Por 8 anos eu dei aula no estado de São Paulo. E deixei depois o magistério para fazer teologia. Aliás, antes eu fiz psicologia e vim para o Paraná para fazer teologia, mas sempre pensando em retornar para São Paulo. A gente nunca tinha em mente permanecer no Paraná. E eu também era membro, na ocasião, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Toda a minha família meus pais, avós, né? Sim. E quando eu vim para o seminário, eu vim com esse chamado pastoral, enviada pela igreja, mas naquela questão, como a igreja não ordena mulheres, a Presbiteriana do Brasil não ordena mulheres, sim, eu tinha no meu coração isso, né? Eu vou servir, meu esposo também fez o seminário, mesmo não tendo a ordenação. Eu tinha e queimava isso no meu coração. Eu queria ser pastora mesmo, eu já tinha sabe? colocado no coração, né? Eu queria ser pastora, mas eu nunca pensei em deixar a Igreja Presbiteriana do Brasil. E amo a igreja até hoje, a IPB. Mas durante o curso eu recebi um convite da IPI, na cidade de Arapongas, para trabalhar com crianças e com os pais. Olha, que interessante. E a minha professora, então, de educação cristã, professora do seminário, indicou, na verdade ela me indicou, e comecei, então, a ter esse contato com a IPI. Entendi. Não que eu não tivesse tido antes, porque em Lençóis Paulista, a Igreja Presbiteriana Independente e a Presbiteriana do Brasil caminhavam muito juntas. Nossos acampamentos de jovens, nós fazíamos tudo junto. Tanto Sim. que no meu casamento nós tínhamos um pastor da IPB e 2 pastores da IPI. Né? Então a gente sempre teve esse contato. Sim, e quando eu fui convidada para vir servir na IPI em Arapongas, eu vim, mas ainda como membro da Presbiteriana do Brasil.
Sim. E eu fiquei na igreja trabalhando com crianças, com os pais. E essa proximidade a gente foi conhecendo melhor a igreja, e eu recebi esse convite, então, para ser membro da IPI e seminarista da IPI. Sim. Então, foi nesse período que eu fiz essa transição. Eu e meu esposo para a IPI, e foi onde as portas se abriram para a ordenação pastoral, porque a IPI ordena mulheres. Ai, que bênção. Ao pastorado. Sim. E depois da minha ordenação, eu já fui indicada para vir para Mandaguari. Já estou aqui há 17 anos. Há 17 anos, muito tempo, né? É uma vida. Já faz tempo. Então, você, antes de ser pastora, você iria se formar em psicologia e professora também. Sim, eu já dava aula, né? E fazia o curso de psicologia ao mesmo tempo. Entendi. Lecionava no período da manhã e estudava à tarde e noite psicologia. Então hoje você deixou de lado para viver mas a psicologia me ajuda muito na teologia. No entanto, eu tenho muito forte isso no meu coração, a teologia. Por exemplo, eu não deixaria, se fosse para eu fazer de novo, faria teologia novamente. E na igreja ela trabalha com teologia também? Na igreja nós temos vários ministérios, né? Nós trabalhamos com a escola bíblica, a gente tem isso muito forte ainda. Muito bom. E nós temos tentado uma revitalização da escola bíblica. Eu penso que é um dos pontos fortes que a igreja precisa de fato se dedicar. Então, na escola bíblica nós temos algumas pessoas que estão envolvidas nesse ministério e elas se empenham também na área do ensino. A gente tenta colocar o ensino como um dos pontos fortes da igreja. Mas nós temos vários ministérios na igreja, né? Nós temos o Ministério de Diaconia, que também é um ministério muito forte. Hoje a gente tem um trabalho de ação social. Temos uma assistente social, ela está se formando agora e tem sido assim para a gente uma bênção a presença dela. Ela faz toda essa conexão com as pessoas que realmente precisam da ajuda, né? Muito importante tudo isso. E não são pessoas apenas ali da igreja, né? São pessoas que, independente da sua crença, a igreja de alguma forma está também auxiliando. Sim. Temos também a música, que é um ponto tão especial na vida da igreja. Muito. Né? O presbiterato, hoje nós temos presbíteros que são realmente envolvidos com a igreja, são presbíteros que atendem a esse chamado de ajudar no pastoreio da igreja. Então, para a gente tem sido um tempo muito especial como igreja. Sim. Né? Temos também alguns projetos que nós desenvolvemos, entre eles o balé. Né? Ai, sério? A gente tem um projeto chamado Fé e Balé. Nós já temos há 5 anos, porque a pandemia ficou aí 2 anos parado, né? Mas, então, funcionando mesmo, ativamente, já são 5 anos. Temos mais de 40 bailarinas. Ai, que e lindo. É um projeto lindo, né? Um ministério infantil muito forte. E é também. Você que é a professora ali? Não, de balé não. Nós temos uma bailarina mesmo que dá aula para as crianças, né? E assim, é de graça? É um projeto que tem uma colaboração mensal, mas entendi. é realmente uma colaboração, né? Não é uma mensalidade como de uma academia. No entanto, o nosso objetivo é formar bailarinas mesmo. Né? A gente tem vários projetos ali da igreja, né? Hoje nós temos uma liderança envolvida. Isso pra gente é muito bom. Muito bom, né? Mesmo. Que é difícil, né? Você encontrar pessoas que querem realmente ali estar na frente de algo, né? Eu acho que um dos desafios que nós temos é esse. Acho que todas as igrejas, tanto igrejas menores, maiores, é o desafio da liderança. Hoje nós precisamos muito de líderes. É verdade. Né? Porque o líder é aquele que realmente faz as coisas acontecerem. E se a igreja abraça a visão e tem líderes comprometidos, as coisas começam a acontecer, o propósito começa a ser vivido pela igreja. Sim. Né? E você também ministra o louvor lá? Não ministro, muito raro. Algumas vezes, né, eu junto com o Ministério de Música, nós temos a Juliana, o Matheus, minha filha também, a Melina. Que lindo. Temos também outros irmãos que são envolvidos, mas hoje no Ministério de Música, efetivamente, nós temos a Ju e o Matheus.
e eles são uma bênção, né? Eu não ministro, não canto. Na minha casa todos cantam, todos tocam e eu sou a incentivadora. Você tá ótimo, né? E você falando aí da sua família, né? Que a sua filha também é envolvida. Como que foi, assim, pra você conhecer o seu esposo? Há quanto tempo vocês estão casados? Bom, eu conheci o meu esposo, eu estive a minha família toda é assim, a família da minha mãe, todos são convertidos, todos são cristãos convertidos. A família do meu pai, nem todos. Entendi. Então, eu venho de uma família que não é uma família tão... É um pouco disfuncional também. Os meus pais, eles... num período, quando eu tinha por volta de uns 7 anos mais ou menos, eles tiveram uma ruptura e eles até hoje não se dão muito bem, né? Eles estão juntos, mas não se dão muito bem. Então a gente cresceu numa família assim, o pai e a mãe que não estavam muito bem, e meu pai não gostava que a gente ia para a igreja, ele só deixava a gente para a escola bíblica na época. À noite a gente não podia estar. E eu fiquei um período muito afastada da igreja. E nesse período eu me lembro de algumas vezes ouvir, inclusive, meu pai falando, né? Onde já se viu, você leva essa menina para a igreja, ela vai perder a vida dela, né? Sempre então, assim, eu não tive esse apoio, esse incentivo do meu pai, base, né? E a minha mãe também, sempre trabalhando muito. Ela começou a trabalhar, eu tinha justamente essa idade, por volta de 8 anos, mais ou menos. E meus irmãos também, mais velhos, eu sou a caçula. Então tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, tenho um irmão e uma irmã. Entendi. E então, assim, foi um período, esse período da infância, da adolescência, apesar da influência da minha mãe, ela teve que meio carregar sozinha essa parte toda da igreja, né? Essa parte religiosa, do cuidado cristão. Então, eu fiquei um período afastada da igreja na minha adolescência, juventude. E o Júnior, meu esposo, ele veio para a igreja onde eu já era membro. Então, eu conheci na igreja, foi até numa vigília de oração. Olha que da hora. Que eu conheci o Júnior, né? E a gente ali, então... depois disso, eu que saí da igreja e ele ficou. Nossa! Né? Mas, assim, ele sempre fazia visita, era uma época diferente. A questão dos jovens, assim, a gente fazia muita visita, muita serenata, a gente ainda tinha isso. Né? E muitos acampamentos. E os acampamentos que nós íamos eram acampamentos, assim, 60, 70 jovens. Mas gente, era muito diferente. A nossa geração hoje... É uma geração, na minha época, existia uma geração de 40 anos, por exemplo, um grupo de pessoas, de pais, que estavam totalmente envolvidos e dedicados para cuidar dos adolescentes e dos jovens. Muito. Hoje, a gente tem um feriado... que acontece, todo mundo viaja, né? Na minha época de adolescência e juventude, o pessoal não viajava, eles se dedicavam a estar cuidando dos jovens e adolescentes. Então, havia toda uma estrutura organizada e a gente ia para participar dos acampamentos. E eram acampamentos onde a gente tinha muita oração e muita palavra ministrada. Então, foi um privilégio para a minha geração. Eu vejo hoje na igreja, eu sempre falo isso. Gente, está chegando um feriado... Vamos fazer um acampamento para os jovens. A grande maioria viaja. Então, é um desafio hoje para a igreja local. É um grande desafio. Muito. Né? Mas, nesse tempo, então, quando eu retornei para a igreja, o Júnior também continuou lá. Né? Ele ainda estava lá, toda a família. E a gente trabalhava muito junto na igreja, com jovens, casa de recuperação. Eu não canto, mas, por incrível que pareça, eu comecei a cantar para estar ajudando ali, né, envolvida. Sempre estive envolvida no ministério. Né? Eu comecei assim muito, até sozinha na igreja. Eu tinha 11 anos, para você ter uma ideia, 11, 12 anos. Eu reunia as crianças do bairro na igreja de manhã. Sim. E minha mãe fazia um lanche e eu ministrava para as crianças. Olha, música. Desde criança. Então eu gostava muito. Então esse período que eu fiquei longe da igreja foi um período que eu sabia que eu tinha que estar lá. Né? Aquela sensação, eu sei que eu não estou no lugar certo. Entendi. Né? Infelizmente eu me arrependo muito. Hoje eu vejo alguns jovens e
O conselho que a gente dá é esse: olha, faça tudo que você puder fazer para o Senhor agora, que é o melhor período da sua vida. É verdade. Né? Porque quando você... o tempo vai passando e passa muito rápido, você olha para trás e você fala assim: meu Deus, eu podia ter feito muito mais. É o melhor lugar para estar. Né? Então, conheci o Júnior na igreja. Nós já estamos casados há 25 anos, vai fazer 25 anos. Temos 3 filhos, né? A Melina também super envolvida no... Os 3 são, né, envolvidos. A Melina é envolvida no Ministério hoje de Comunicação na igreja, Ministério de Música. O Mateus também já começando a se envolver no Ministério de Música, seguindo, né, agora baterista, né? Ele está se inspirando, é um instrumento que parece que ele gosta mais. A Marina também gosta de música. Quando ela toca alguma coisa? Os 3 gostam de música. A Marina estuda piano. Ai, que legal. E quando ela era... A Melina já é formada em piano também. E a Marina... Quando a gente perguntava: filha, você vai estudar qual instrumento? Aí ela dizia: vou estudar microfone. Então, boa, ela gosta do microfone, ela gosta de cantar. Parecida comigo. Ela é bem assim, desinibida, né? Cada um tem um jeitinho. O Mateus, muito inteligente, muito centrado. A Melina também. E a Melina é muito de bastidores. A Marina já gosta mais de falar, de estar, né, ali à frente. Que legal. E, pastora, na sua visão, como você vê a igreja evangélica nos dias de hoje? Uau, né? Que pergunta. Olha, para mim a igreja, eu gosto muito de olhar a igreja pelo que ela é. Nós não temos igrejas perfeitas, mas nós temos igrejas saudáveis. Verdade. E eu gosto muito de olhar esse aspecto da igreja. Ao mesmo tempo que nós temos e sempre teremos em todas as gerações, nós vamos enfrentar muitos desafios. A palavra do Senhor nos diz assim, Jesus disse: olha, eu vou enviá-los como ovelhas, né, para o meio de lobos. E a gente sabe que esse contexto está dentro da igreja. É verdade. Mas eu gosto de pensar nessa igreja viva, que não é perfeita, mas é saudável e que faz a diferença na sociedade. E eu acredito que a igreja evangélica hoje continua fazendo a diferença. Amém, ela continua sendo sal, sendo luz, sendo bom perfume de Cristo. É ela que... no meio, como a palavra também diz, que nós vamos ter dias extremamente difíceis e trabalhosos, mas eu consigo enxergar a igreja como uma igreja que faz a diferença neste meio. É claro que se a gente for elencar aqui um tanto de dificuldades que nós temos, a gente sabe que vai ter. Todas as gerações tiveram. Mas eu prefiro continuar olhando para essa igreja que está se expandindo ao redor do mundo. Verdade. E nós sabemos que está. Sim. Infelizmente, a gente vê notícia. Algumas igrejas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. No Brasil, a gente vive, né, um avivamento. A gente vê que está acontecendo em várias regiões do país. Mas, mesmo que algumas igrejas fechem, mesmo que algumas igrejas tenham tantos problemas teológicos ou de caráter, que eu acredito que é uma das áreas que a gente mais pede ao Senhor, que a gente tenha caráter mesmo, para a gente representar ao Senhor Jesus, eu consigo ver uma igreja se levantando também ao redor do mundo. A gente tem notícias que a igreja está forte na Europa, até mesmo no Oriente, com tudo que está acontecendo. Existe uma geração de jovens que estão se levantando, que amam a Jesus, e eu gosto de olhar a igreja por esse lado, porque isso nos motiva, porque é promessa do Senhor que a igreja será uma igreja sempre forte, viva, e que, por mais que haja perseguição, por mais que haja um levante contra a igreja, ela sempre vai resistir, ela sempre vai estar ali cumprindo o seu propósito. Em nome de Jesus. Olha, e qual desafio você tem enfrentado na palavra de Deus, né, na pregação ali? Eu acho que os maiores desafios hoje, a gente tem visto, nós temos entendido que, como igreja, nós temos uma missão específica. Não dá para a gente fazer tudo. Eu acredito que a igreja ela não faz tudo. Até porque isso mudaria
o conceito de corpo. Então, hoje a gente tem tantas igrejas e cada uma eu vejo que tem uma missão específica. Verdade. E o propósito que nós temos como igreja é um propósito bem, bem definido. Nós estamos aqui para amar e servir, né? Então, a gente tem visto o nosso propósito para servir a sociedade que nós estamos. E os maiores desafios hoje, justamente, é alcançar o coração das pessoas no sentido de que a gente vive num tempo de muita ansiedade, num tempo onde as pessoas estão voltadas muito para si mesmas. É verdade. A gente é claro, é muito nítido isso. Os livros mais vendidos são livros de autoajuda. Hoje a gente vê muito, né, o coaching. Eu não tenho nada contra o coaching. Acho que eles ajudam, mas eu fico preocupada quando volta para si mesmo, né? Quando coloca o ser humano no centro. E eu acredito que esse é o grande desafio, porque nós vivemos numa geração muito individualista, enquanto que a gente precisa um do outro, né? Nós não conseguimos ser moldados dentro do propósito do Senhor enquanto nós não entendermos que o outro tem um papel na minha vida e eu tenho na vida do outro, né? Então, eu creio que o grande desafio é esse, né? O desafio de vivermos numa geração que está muito individualista, uma geração que pensa cada um, né, tem pensado em si próprio. E o doar-se, o compartilhar com o outro, tem sido um grande desafio. Sim. Mesmo porque as pessoas andam muito desconfiadas, têm uma dificuldade imensa de abrir, né, de compartilhar com o próximo. Eu creio que esse é o grande desafio, olhar para o Senhor novamente. Né? Eu vejo assim, né? Não sei se lá na sua igreja também é assim, né? Mas a gente vê que está ali à frente, ministração de pregação, a diferença quando a gente prega ou ministra algo. Por exemplo, tenho nada contra, né? Mas, eu profetizo hoje na sua vida um carro, uma casa, enfim. E quando a gente fala aquela palavra voltada à volta de Jesus, que Jesus vai voltar, dá pra sentir que a igreja fica bem assim. Então a gente vê o quê? Que a igreja hoje, elas estão firmadas em coisas de prosperidade e não aquilo que realmente é a nossa verdade, que Jesus vai voltar, né? Então eu não sei se tem essa diferença, você sente também na sua igreja. O grande desafio que eu penso é essa questão do caráter, né? A gente sabe que, como representantes de Jesus aqui, o nosso alvo é ser mais parecido com ele. Nós não conseguimos olhar para as outras pessoas. Às vezes é isso que é muito difícil, as pessoas olharem muito umas para as outras, ao invés de olhar para si mesmo. Né? Eu li uma expressão assim: a gente precisa trocar a lupa pelo espelho. Ou seja, a gente precisa parar de procurar nos outros, mas a gente tem que olhar para a gente. É verdade. E à medida que a gente faz isso, a gente assume uma autorresponsabilidade. Porque o Senhor, Ele abre portas na nossa vida, Ele nos dá oportunidades, mas nós temos uma responsabilidade no processo do Senhor na nossa vida, né? Eu não posso dizer assim, olha, tudo vai cair assim, como um passe de mágica na nossa vida. A mágica, na verdade, vai acontecer quando eu assumir a minha responsabilidade. É verdade. Né? Então, se eu olhar para mim e se eu tentar, olhando para a palavra, me consertar, porque a palavra é como um espelho. Ela vai nos mostrando o que em nós precisa ser transformado. E eu creio que é isso que faz a diferença, porque ela vai lá no profundo do meu ser. Verdade. E ela traz para fora algumas coisas que às vezes nem eu tinha conhecimento que estava lá. E aí quando ela traz para fora e o Senhor começa a me mostrar quem eu sou, o que eu penso, o Senhor começa a me ajustar dentro daquilo que Ele quer para mim. Então, se cada um olhar para si, descobrir em si aquilo que Deus quer fazer, eu creio que aí sim o avivamento vai acontecer de uma forma genuína. Porque eu começo a mudar dentro da minha família, eu começo a mudar meu relacionamento, primeiro com Deus, comigo mesma, com a minha família, e isso vai se estendendo. A igreja vai se tornando mais forte, a sociedade vai se tornando mais forte. Então, esse é
é um desafio para nós, né? É, muito, né? E, pastor, o que mais, assim, o que te marcou mais em toda a sua trajetória com Deus? Olha, eu acredito que a mudança de vida, a mudança de escolhas, alguns marcos na minha vida, né? Eu acredito que, por exemplo, a teologia é algo assim que, desde a adolescência, eu sentia esse chamado. As minhas experiências com Deus foram sempre experiências em oração, em leitura da palavra. Quando jovem, bem jovenzinha ainda, adolescente, eu nem estava indo para a igreja. Quando eu saí da igreja, nem ia na igreja nos cultos, mas eu gostava de estar nas reuniões de oração. E eu lembro que só tinha senhoras, né, na reunião de oração, e eu era bem novinha e eu estava lá. E eu sempre ajoelhava e falava com o Senhor, chegava na minha casa, orava, lia a palavra. E alguns marcos, a gente ia orar muito na época, a gente ia orar no monte. E eu ia orar. Nossa, uma benção. E hoje a gente fica com até medo, né? A gente tem que reunir todas as igrejas para ir. Porque se tornou meio perigoso, né? É verdade. E então, alguns marcos, assim, de renúncias que eu fiz e decisões, escolhas que eu precisei tomar em relação à minha vida com Deus. A santidade, a questão assim de saber que eu era responsável, que ninguém podia fazer por mim, eu é que tinha que tomar essa decisão. Sim. Depende de mim, né? Então eu penso que os marcos mais profundos foram esses, renúncias que eu tive que fazer, de relacionamentos, a escolha para viver com o Senhor, abrir mão de algumas coisas. Mas é interessante porque quando a gente fala parece sofrido, mas ao mesmo tempo é satisfatório. É difícil de explicar isso. Sim. Em Jesus a gente encontra uma suficiência que a gente não encontra em outros relacionamentos coisas. Ou então profissão. Não, é aquilo que Jesus completa tudo em nós. Ele é o suficiente. Ele é suficiente. Então, deixar o meu trabalho, deixar uma situação onde eu já era concursada, esse ano estaria me aposentando se eu tivesse continuado Sério? como professora. Nossa. Então, deixar o meu trabalho, deixar a área da psicologia, deixar a família, vir para o seminário, acho que esse foi um dos marcos, né? Muita mudança. Eu me lembro do meu pai andando atrás de mim, porque eu tinha a Melina, ela ia fazer 2 aninhos quando nós viemos para o seminário. Ele dizia: Cláudia, que loucura, você vai deixar o trabalho, vai sair com uma criança tão novinha e tal. A gente não conhecia ninguém no Paraná, né? Sim. Então foram marcos que o Senhor, ele foi assim, nos desafiando, e até hoje são muitos desafios que surgem. Mas esse ponto da oração e da palavra, eu acredito que é mais forte, é o que tem sido mais forte na minha vida. Né? É verdade. Chega uma pergunta aqui, qual foi o seu desafio? Qual foi o desafio de estar em outra cidade e cuidar de um povo diferente? Interessante. Quando eu cheguei no Paraná, eu vim direto para Londrina. E Londrina é uma cidade muito acolhedora. É interessante, eu não conheço muitas cidades ainda no Paraná. Sério? Mas Londrina tem esse marco, né, de ser uma cidade muito acolhedora. Eu me senti acolhida. E tem muitas igrejas evangélicas também em Londrina. Então, e foi interessante, porque nós não queríamos vir para Londrina, nós queríamos ir para Minas, para o CEM. Olha! Que é o Centro Evangélico de Missões. Sim. Mas, por fim, o Senhor disse: não, vocês vão para Londrina. E, apesar de ser de uma igreja presbiteriana, que todo mundo diz que é a igreja muito fria, né? Já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Tem até uma brincadeira, que é sorveteriana, né? Essa não conhecia, não. Eu sou de uma igreja, assim, muito avivada. Então, como eu estou te dizendo, a gente ia orar toda segunda-feira, ia para o monte orar, tinha reuniões de oração na igreja, pastores muito avivados. E quando a gente veio para o Paraná, quando nós chegamos aqui no Paraná, a gente chegou assim, com o coração também sedento, né, de buscar ao Senhor. E eu estudei num seminário muito piedoso, um seminário que era, na época, tinha toda uma diretoria americana. O ISBEL em Londrina, ele era dirigido por
missionários e pastores americanos. Sim. E eu morava dentro do seminário. E a gente recebia muitos missionários que vinham para estudar o português. Olha! Então, a gente foi convivendo com muitas culturas ali. Hoje ele não é mais, né? Hoje ele tem uma denominação específica, é da Igreja Missionária, Pastor Jacó, que é a pessoa que organiza, que lidera este seminário. Então, esse impacto de mudança, para mim, não foi negativo, pelo contrário, eu tive assim, esse acolhimento, né? E quando eu cheguei em Mandaguari, os desafios aqui foram grandes. Muito. Porque era uma igreja que ela ficou muito tempo sem pastores, né? Ela tinha atos pastorais e depois tinha tido 2 momentos muito difíceis com o pastorado de um dos líderes que havia deixado o pastorado. A igreja, ela estava sem o conselho, ele estava também sendo reorganizado, reestruturado. E eu, como seminarista, licenciada, saindo do seminário, da licenciatura, numa igreja totalmente estruturada, vindo para uma igreja que estava sem estrutura. Sim. Então, o grande desafio foi a minha inexperiência dentro de um contexto bem difícil. Um contexto onde a gente não tinha uma liderança formada, questões administrativas. Então, eu acho que foi bem sofrido nesse sentido, né? Porque era muito inexperiente. Mas o apoio que eu tive foi sempre da oração. Esse, para mim, foi um ponto assim que até hoje eu sempre corri muito para a oração. E a oração é terapêutica. A oração é terapêutica porque a gente expressa, a gente fala, a gente põe para fora tudo que a gente está sentindo. E o Senhor sempre colocou pessoas muito pontuais na minha vida. Glória Algumas a Deus. pessoas que não estão mais hoje, mas que elas foram assim um bálsamo, que elas foram quem me fortaleceu, quem me ajudou na caminhada. Sim. E às vezes, e eu oro até para algumas pessoas, eu falo com muita gratidão. Eu agradeço muito a Deus, né? Os maiores desafios de estar num lugar onde você não conhece, eu acredito que são esses, são as dificuldades que surgem ali. Sim. Né? As pessoas são sempre mais importantes do que tudo. Sim. Mas quando a gente sai do seminário e chega numa igreja, de repente a primeira coisa que você pensa, e que eu pensava era na reestruturação física do ambiente. Se as pessoas aceitar, né? Eu pensava, como a gente chegou num ambiente que estava muito desestruturado, a primeira coisa que eu pensei foi em organizar toda a estrutura física, administrativa, mas pensando nas pessoas. Talvez eu deveria ter invertido essa ordem. Hoje eu penso assim, talvez eu deveria ter investido muito nas pessoas e depois pensado nessa questão organizacional ou feito ao mesmo tempo. Eu tinha vontade de fazer isso, né? Tudo que eu fazia era pensando nas pessoas. Que lindo. Mas a gente tinha tão poucas pessoas. Eram 7 pessoas na igreja. Era um grupo muito pequenininho. E eles não, na verdade, eles nem falavam. Era um contexto difícil da igreja. Então você já chega com toda a inexperiência e pega toda uma questão assim. Mas Deus teve muita misericórdia de mim. Como eu disse, colocou pessoas pontuais que me ajudaram na questão de oração, de me ouvir. Né? Foram muitos desafios. Eu sou mulher, pastora, eu enfrentei muitas dificuldades, né, nesse sentido. Por mais que as pessoas respeitem o meio evangélico, muitas igrejas entendem a mulher como ela não pode estar ali. Né? Ela não pode estar. Exatamente. Tem um preconceito. Tem um preconceito. Hoje na IPI nós temos um reconhecimento e um respeito muito maior. Graças a Mas Deus. mesmo dentro da denominação, eu participo de várias denominações, estou com muitas pessoas, a gente sente. Sim. Né? A gente sente a dificuldade. Mas o importante é a gente ter convicção do chamado e saber que você está ali para cumprir o que Deus quer que você cumpra. Saber o lugar da gente, né? É verdade. Eu acho que isso faz a diferença. Eu fiquei sabendo que a pastora já foi líder
foi dos pastores geral, é isso? Da Ordem de Pastores, Da Ordem de né? Pastores. E como que Fui foi há isso? alguns Você é anos. mulher, está na frente disso. Como foi essa experiência? Eu tenho um bom relacionamento com os pastores em Mandaguari. Nunca tivemos nenhum tipo de dificuldade. Que bênção. Pelo contrário, eu sempre fui muito respeitada. Os pastores, nós caminhamos, gostaríamos que todos fizessem parte da Ordem de Pastores, né? A gente sabe que tem alguns irmãos que realmente não podem, mas eu sempre me senti muito respeitada. Quando eu cheguei aqui em Mandaguari, quem era presidente da Ordem de Pastores era o pastor Mano. E ele, na verdade, que foi uma das primeiras pessoas que me visitou. Ele foi até a minha casa, fez uma visita junto com outros pastores. E já começamos, né, desde o primeiro ano, participar da Ordem de Pastores. Sim. Eu acho que eu fui presidente da Ordem de Pastores por 3 ou 4 mandatos. Foi acho que bastante tempo, né? 6 anos, 7 anos, Nossa, mais ou tudo menos. Isso. E depois a gente tem feito, né, esse revezamento, entre os pastores. Sim. E tem sido muito bom. A experiência com a Ordem de Pastores aqui em Mandaguari é muito positiva. E seria muito importante que todos os pastores participassem. Às vezes existe isso. Alguns pastores acham assim, não, é só para igrejas, como a igreja aqui do pastor Isaac, que é uma igreja mais ampla, maior, ou a igreja batista, ou metodista, grandes, ou presbiteriana, igrejas que têm um nome histórico. Sim. E não é. A Ordem de Pastores não é uma ordem de igrejas. É uma ordem de pastores, de irmãos em Cristo. E nós lutamos pelo mesmo propósito. É verdade. Então, se pastores ouvirem essa mensagem, pastores e pastoras, participem, porque é uma bênção. O que a gente faz na Ordem de Pastores? Nos encorajamos, oramos pela nossa cidade. E isso não envolve nenhuma questão de ordem específica, é aquilo que nos une. A Ordem de Pastores é para isso. Eu já participei em uma reunião da Ordem de Pastores, não daqui, mas de Apucarana. E assim, eu acho muito bom, é muito interessante. Por quê? Porque pastores também precisam de oração, pastores também precisam de escutar uma palavra de encorajamento. Exatamente. Então, quando eu participei, eu vi tudo aquilo e pastor precisa também se fortalecer, não é só ovelha, né? Então é muito importante que todos pudessem participar, né? Exatamente. Fica o convite para todos participarem. É verdade. E chegou uma pergunta aqui. Pastora, como é ser pastora, mãe, esposa e mulher tudo ao mesmo tempo? Eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio, porque eu tenho filhos pequenos ainda. Né? Eu tenho a Melina, que tem 24 anos, fez 24 anos. Pequenos, é igual ao meu pai. O Mateus, a Melina já está... Né? Ela já tem a convicção dela, mas o Mateus tem 13 anos e a Marina fez 12 agora, 1º de junho. Então, o grande desafio é conciliar mesmo. É a gente saber dizer não, é a gente colocar como prioridade, como mãe, primeiro como esposa, depois como mãe, né? E saber que em alguns momentos o Senhor vai me dizer assim, por mais que eu queira avançar em algumas coisas, o Senhor vai dizer, agora não é hora de avançar. Agora é hora de você retroceder, é hora de você parar algumas coisas. E como eu amo o ministério, é muito difícil para mim. É muito difícil, eu confesso que é. Porque se possível fosse, eu acho que estaria 24 horas envolvida com todas as questões ministeriais, mas eu preciso saber que a minha estação agora ainda é de cuidar de filhos pequenos. Então eu preciso me posicionar agora, colocando como prioridade a minha família, os meus filhos, que devem ser sempre. Mas eu sei que vai chegar um ponto, como a Melina chegou, em que eu vou ter uma oportunidade maior, um tempo maior para algumas outras áreas do ministério, que agora eu não posso. Por mais que eu me sinta atraída e sei que eu quero muito fazer, o Espírito Santo fala, não é hora.
Você quis ter filhos, então agora eu preciso cuidar. Eles são prioridades, né? Sim, a família. E realmente a gente tem aprendido que o que vai me autorizar fora da minha casa vai ser aquilo que eu faço dentro dela, né? Então é ali agora como esposa e como mãe, né? Eu preciso me dedicar mais. Não é fácil, é um desafio. É você todos os dias ter que seguir a agenda, né? Você fala, não, agora eu estou no meio de um estudo, por exemplo, eu tenho que parar. Eu tenho que parar porque agora eu tenho que cuidar dos meus filhos. Sim. E eu sei que cuidando dos meus filhos eu estou honrando a Deus também. Eles são prioridade, né? E meu marido é pastor também. Então eu não enfrento algumas dificuldades que eu vejo alguns pastores enfrentarem. Né? Eu não sei se eu sou uma pessoa indicada, por exemplo, para falar para esposa de pastores. Algumas pessoas às vezes olham e falam, mas você é esposa de pastor. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente do ministério. Sim. Eu não consigo ver obstáculos e dificuldades. Eu até falo isso para as mulheres. Eu falo, mulheres... o ministério é algo envolvedor, né? A gente se envolve no ministério totalmente. E a mulher, quando ela não está envolvida no ministério, para ela, eu acredito que é muito difícil. Porque exige muito, né? Meu marido, por exemplo, eu acho que ele não enfrenta algumas dificuldades. Eu já estive em alguns encontros de mulheres. Eu sofro com as mulheres, porque eu vejo que elas sofrem. É sofrido quando ela não tem... Pega a dor do outro. Ela não tem, às vezes, esse envolvimento na igreja ministerial, porque isso acontece. Eu tenho muitas amigas que sofrem, porque é uma dedicação do esposo. E tenho algumas amigas pastoras, que os maridos não são pastores, mas eles apoiam também. Eu tenho uma amiga em Londrina que é pastora e o esposo dela é diácono. E eu vejo o envolvimento dele e o apoio que ele dá a ela, né? Então eu penso que é apoio, né? E os pastores entenderem também o posicionamento da esposa, né? É complexo tudo isso, não é? Porque a esposa não é só a mulher do pastor, é também pastora. Né? Muitas mulheres que não estão envolvidas no ministério integralmente, elas sofrem muito, né? E daí eu acho que o pastor precisa se posicionar no sentido de colocar a esposa como prioridade, né? Ele saber o momento dela também. Então é desafiador essa questão de você conciliar todas as coisas, né? Eu creio que é difícil, né? Eu vendo assim de fora, que pra quem não sabe, eu sou filha de pastor, né? E o meu pai, assim, chegou que meu irmão ficava batendo de frente. Pai, tem que dar mais prioridade pra família. Porque assim, a ordem que eu aprendi é Deus, família, a igreja e as outras coisas, né? E chegou um tempo que meu pai dava mais prioridade pra igreja do que a família, né? E isso é dolorido pra família, né? Pra entender, né? Então tinha momentos que a gente entendia, tinha que não. Eu falei, não, agora é a gente. Você sabe que eu ouvi uma entrevista da ela não é pastora, gente, da Renata, esposa do pastor Márcio Valadão. Sim. E eu achei lindo o que ela disse. Ela falou assim, gente, eu tenho um coração tão pastoral. Ela falou, meu marido, ele não esteve comigo em alguns momentos, mas aquilo para mim não foi dolorido, porque eu entendi tão bem a questão do chamado do meu esposo e daquilo que ele precisava fazer. Até no nascimento dos filhos, teve momentos que ele não estava. Nossa. E assim, para ela aquilo não gerou nenhuma dor. Graças a Deus. Não gerou assim nenhum tipo de trauma. Então eu acredito que essa clareza da família em relação ao chamado é muito importante. Por isso que é a família que nos autoriza para tudo que a gente vai fazer fora de casa. Né? Então, quando o pastor ou a pastora tem dentro de casa essa clareza, essa conversa, essas prioridades bem definidas, eu acho que isso flui melhor o ministério. Nunca vai deixar de ser desafiador. Não vai deixar. Né? Então a gente sabe que os horários, né, eles precisam existir, mas isso não é só no pastorado, viu, Keren? Eu estava conversando ontem com uma fisioterapeuta e ela disse que o filho dela de 11 anos falou assim, mamãe, não vai trabalhar hoje.
Nossa. Não vai trabalhar hoje? Quanto custa um tempo seu? Quanto você cobra? Nossa. Aí ela falou o valor e ele disse, eu tenho esse dinheiro. Que bonitinho. Então, olha só, não é só no pastorado. Né? A gente vê hoje que a estrutura familiar, a gente precisa dessa prioridade. Demais. Todos sofrem com essa questão de conciliar. Né? A nossa demanda hoje nas famílias é para todos, em todas as áreas. Então, essa pergunta que essa pessoa fez é muito pertinente, mas assim, em todas as áreas também, todas as funções, né? Porque as famílias precisam entender a prioridade. Né? Tem que saber, né? Diferenciar. Porque assim, igual eu estava falando, tinha vez que assim, a igreja... Antigamente, né? Nem sempre a igreja se sustentava, né? Então, meu pai tinha vez que até tirava do bolso dele pra manter a igreja. Às vezes em casa faltavam as coisas. Então, nessa parte a gente entendia. Só que tinha coisas que a gente preferia a prioridade pra gente também, às vezes, né? Claro. Então, é a questão de realmente Deus dar discernimento e sabedoria pra lidar com o chamado de Deus na família, né? É exatamente isso. É uma coisa assim... É um grande desafio. E a família, ela é a base de tudo. Nossa, demais. Né? Então, se a gente cuida muito bem da família, você vai ter uma igreja forte. E se você tem uma igreja forte, você vai ter uma sociedade forte. É verdade. Isso é muito importante. E qual a sua opinião hoje sobre os ateus e os não cristãos, né? Não, peraí. Qual a sua opinião sobre ateus ou não crentes? Ateus são aqueles que eles negam a existência de Deus. Negam. E os não crentes, eles, na verdade, de repente têm uma fé em algo, né? Sim. Tem uma fé, de repente crê em existem muitos que não são crentes, você diz em Cristo Jesus, né? Sim, que não são evangélicos, não são convertidos, mas tem uma outra fé. E, na verdade, o que nós pedimos a Deus é que estas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Né, que o Senhor os alcance. A gente costuma dizer que eu aceite Jesus, mas na verdade é o Senhor que nos encontra, que ilumina a nossa mente, que nos desperta para conhecê-lo mais. Então a nossa oração tem sido que, como cristãos, a gente não só viva a palavra, mas a gente pregue a palavra, porque a gente precisa fazer as duas coisas, né? Hoje eu costumo dizer que às vezes a gente está quase pedindo licença para pregar a palavra, mas a gente precisa pregar sim, a gente precisa abrir os lábios e proclamar a palavra. O que nós não podemos é proclamar a palavra e viver uma outra coisa, porque é isso que na verdade nos torna hipócritas, né? E as pessoas não querem mais ouvir, porque ela diz, você fala, mas não vive. Então a gente precisa fazer as duas coisas, proclamar e viver, para que os não crentes e até os ateus, para que eles sintam-se atraídos, sintam-se ali, né? Eu creio que vai ser algo que o próprio Senhor vai impactá-los. É o Espírito Santo que está em nós, e se tem alguma mudança em nós hoje, não é mérito nosso, é totalmente do Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos nenhuma mudança de vida. Cada dia que eu olho para mim, eu percebo tanto que eu preciso mudar tantos aspectos. Eu olho para trás e me envergonho muitas vezes de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Eu quero ser diferente, eu quero ser como Jesus. Às vezes eu não consigo algumas mudanças, mas eu confio que Ele vai trazer isso para mim, para que eu então possa ser um impacto na vida de alguém. Verdade. Né? Então eu vejo os não crentes hoje como pessoas que estão sim batalhando, estão lutando, têm uma fé de repente em algo e precisam desesperadamente conhecer a Jesus, como eu também precisei um dia, como eu precisei assumir o meu compromisso com Jesus. Eu não vejo o crente como uma pessoa melhor que ninguém. Não. Eu vejo simplesmente o crente como alguém que recebeu a graça, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e que caminha todos os dias também precisando dessa graça e misericórdia de Jesus sobre a sua vida.
Olha, pastora, quais são os seus planos para expandir o ministério? Eu acredito que, primeiro, a igreja precisa ter uma visão da missão que ela tem. Esse é o primeiro ponto. Eu estive por um tempo numa igreja que eu via a igreja assim, sem saber, sem entender qual é o propósito para o qual ela existe. Eu estou falando da igreja local agora. Sim, tá. Uma igreja que simplesmente as pessoas iam para a igreja, voltavam para os seus lares, mas não sabia a missão da igreja, a missão específica. Então eu creio que o primeiro ponto para a expansão da igreja é que todo crente, todo membro da igreja, ele precisa saber por que a igreja dele existe. Por que ele pertence àquela igreja, por que ele escolheu estar ali. Né? E equipar, eu acredito também que a expansão da igreja acontece quando os crentes são equipados, quando os seus dons são ali desenvolvidos, ele compreende qual é o dom, o chamado que ele tem, porque todos nós temos um chamado. Sim. E quando ele entende que ele está na igreja, que ele de fato acredita na visão que aquela igreja tem, e ele então entende o seu propósito, as coisas começam a acontecer. Porque a igreja é um corpo e ele vai atuar então dentro daquela visão, daquele chamado que ele tem, entendendo a missão da igreja, e a expansão vai acontecer, vai ser algo saudável. É um corpo que vai se tornar saudável e isso vai expandindo. Hoje na igreja local nós temos essa visão, a nossa visão é uma visão que nós estamos aqui para amar e servir. Então nós queremos servir a cidade de Mandaguari. Talvez a gente não vai fazer outras áreas, nós não vamos suprir, mas essa área de servir é o que nós precisamos nos envolver com a cidade, nesse aspecto. É verdade. E outras igrejas vão se envolver em outros aspectos. Essa é a ideia de corpo. Sim. Essa é a ideia de sermos, cada um, a multiforme graça de Deus que age em diferentes igrejas, de diferentes formas. Né? É verdade. Então eu creio que a expansão da igreja nós vamos alcançar assim, sabendo a nossa missão e sendo equipados, treinados. A igreja é um centro de treinamento. Tudo começa na igreja, né? Verdade. Não termina ali. A igreja, todos os domingos à noite, inclusive, vai fazer um mês, por volta de um mês, em oração. O Espírito Santo falou comigo, falou, olha, toda vez que você impetrar a bênção agora, você também vai falar sobre a grande comissão. Então, todo final de culto, depois de impetrar a bênção, eu tenho feito isso acho que agora vai ser um mês, quarto domingo, eu tenho dito para os irmãos, agora começa a missão de cada um de vocês, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muito interessante, né? isso. Que temos que lembrar, né? Temos que nos lembrar disso. Porque todo mundo tem um chamado, ok? Mas o chamado de pregar o evangelho, todo mundo tem. A gente precisa saber que o sacerdócio é para todos. É para todos. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós temos acesso ao Senhor. E todos nós temos uma missão. Sim. E a missão que você tem, é você que vai cumprir. A que eu tenho, sou eu que vou cumprir. E quando eu não cumpro essa missão, eu não vivo em plenitude. E o Senhor, Ele nos deu a vida. A vida é tão linda. É um presente do Senhor. E quando a gente vive o propósito, a gente vive em plenitude. Então, se fosse para a gente fazer tudo o que a gente tem vontade de fazer, nós teríamos que ter não sei quantas vidas. A gente ia ter 10 vidas para viver tudo o que a gente quer fazer, porque passa muito rápido. Mas se nós fizermos e vivermos o propósito nessa vida que nós temos, a gente vai ter vivido plenamente. E eu acho que é isso que é importante. As pessoas hoje buscam, né, a nossa geração é uma geração ansiosa, nós somos ansiosos demais. Uma geração marcada pela depressão, uma geração marcada pela fragilidade emocional, mas é uma busca do propósito, uma falta de viver o propósito e de buscar em Deus, porque tudo começa em Deus, tudo. Nós estamos aqui no primeiro momento para buscar entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. As pessoas se perguntam, eu não sei o meu propósito. Comece buscando em Deus, todas as respostas estão no Senhor.
Quando você começa a se aproximar de Deus, tudo começa a clarear na sua vida. É verdade. E é muito importante a gente ter uma sede de querer buscar por almas, porque as pessoas têm uma certa ideia de achar que quando chegar o julgamento, e só acha que vai julgar o pastor. Ah, pastor, e aquela alma? Não, é todos nós que vamos ter essa cobrança, né? Todos nós. Jesus vai realmente chegar na gente e falar assim, e aí, aquela alma que eu falei pra você? Então não é só os pastores, são todos nós. Todos. Os pastores, eles, como diz a palavra do Senhor, eu acho lindo o pastorado. Eu acho lindo. Hoje, eu não sou a pessoa mais experiente, são 17 anos de pastorado, 18 com a minha licenciatura, mas observando muitos pastores que eu admiro, que me ensinam muito, pastoras que me inspiram, eu tenho percebido isso. O pastoreio é algo maravilhoso. É uma pena. Hoje nós sabemos, tem muitas pessoas que não se deixam pastorear. É verdade. Né? Pessoas que não se deixam pastorear, elas simplesmente querem viver da forma como elas querem viver. Elas entendem a igreja como um lugar que não precisa ter uma organização. Entendem a igreja simplesmente como um lugar ali onde elas fazem da forma que elas querem fazer. E não é assim. A igreja não pode ser vista dessa forma. Nós temos a questão do pastoreio. É algo maravilhoso, você cuidar, se deixar ser cuidado, orientado. O pastoreio é você orientar, cuidar, direcionar, e é uma responsabilidade muito grande fazer isso. Nossa. Né? Você sabe que a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Então, quando pastoreamos, o Senhor coloca no nosso coração, olha, é a minha noiva. A Bíblia chama a igreja também, né? A gente vê várias comparações, e uma delas é a noiva. Então, quando pastoreamos, a gente pensa, puxa, eu estou preparando a noiva para se encontrar com Jesus. É uma responsabilidade imensa. Então, é por isso que a gente vê, eu não estou dizendo que não existam líderes, né, que muitas vezes vão extorquir a igreja. A gente vê que isso acontece. A palavra do Senhor diz que realmente isso existe. Sim. E existe lideranças que se aproveitam, lideranças que são lideranças que, ao invés de fazer as pessoas crescerem e desenvolverem, abafam as pessoas. Infelizmente isso existe. Mas o pastoreio, ele é algo assim maravilhoso, faz com que a pessoa cresça, com que a pessoa encontre o lugar, oportuniza, né? Para que a pessoa encontre o lugar, mas ela precisa se deixar ser pastoreada. Sim, é verdade. A submissão, que é uma palavra vista hoje de uma forma tão distorcida, ela é abençoadora. É, demais. Né? Abençoadora. Deixa eu me lembrar aqui, tem um livro, A Celebração da Disciplina. Olha. Esse livro, ele fala sobre várias disciplinas espirituais. E uma delas é a submissão mútua, quando nós entendemos o significado dessa palavrinha. Então, as pessoas têm até arrepio de falar sobre submissão. Né? Porque, eu vou me submeter, não, eu vou me submeter somente ao Senhor. Mas o Senhor mesmo colocou, né, pessoas para nos submetermos, né, situações. E a igreja, quando entende isso, ela é abençoada e abençoadora. E pastora, olha, qual foi a fase mais difícil que você passou e que até pensou em desistir de tudo? Eu acho que a fase mais difícil para mim foi quando eu assumi mesmo o pastorado, né? Eu vivenciei muitos conflitos na igreja, relacionais. Eram muitos embates. E a minha inexperiência, talvez, me fez viver momentos muito dolorosos, de rupturas de relacionamento com pessoas que eu amo. Não amava, eu amo ainda. Sim. Mas eu acredito que foram esses momentos, né? Momentos de embates ali, coisas que a gente não precisava ter feito, porque a inexperiência te leva a ir para um lado mais institucional algumas vezes, você querer fazer tudo certinho ali, né? Você viver tudo que a constituição de uma igreja
coloca sem muita experiência, acho que às vezes a gente se acha até um pouco legalista. Às vezes eu olho para mim lá no começo e eu penso, nossa, eu acho que eu fui legalista em alguns pontos e eu queria ter feito diferente. Mas foi um aprendizado para mim, foi muito difícil. Sim. Assumir uma igreja que não tinha nenhuma estrutura, nem administrativa, nem uma estrutura de um conselho organizado, nem uma estrutura financeira, e muita insegurança em todos os aspectos. Medo, né? E muita inexperiência. Eu acho que foi difícil esse momento para mim. Mas o Senhor deu uma perseverança que veio dele, totalmente dele. E o amor, né? O amor que principal. O Senhor colocou, aquele amor que Ele colocou na minha vida. Ele por mim, e colocou muito amor pelas pessoas. Desde a minha monografia no seminário, se você ler minha monografia, você vai ver que eu falei sobre o amor, eu falei sobre a comunhão dos santos, a comunhão na igreja, os relacionamentos interpessoais. Essa é uma área que eu amo as pessoas, né? Sim. Então, quanto mais você se relaciona com as pessoas, mais desafios você enfrenta. Porque nós somos complexos, né? Então, eu acho que esse foi o maior desafio. Os relacionamentos interpessoais, entender que as pessoas são preciosas e que quando ela tem muitas complicações, porque nós somos complicados, processados, né? A gente tem muitos processos, mas nós vivemos processos diferentes. A gente tem que olhar para o outro como aquele que está vivendo um processo diferente do meu. É verdade. E não querer que aquela pessoa já esteja onde você está. Porque eu também não estou onde outras pessoas muito mais experientes que eu estão. E Deus é misericordioso com todos. Sim. Então não podemos deixar de ensinar, de corrigir, de mostrar o caminho. Isso tudo a gente precisa fazer com amor, como diz a palavra. Olha, para encaminhar para o final, cadê que eu já perdi aqui? Misericórdia. Como que você vê a igreja evangélica daqui uns 5 anos? Olha, eu vejo uma igreja que hoje ela precisa repensar alguns pontos, principalmente na área da educação. Nós vamos enfrentar desafios que já estamos enfrentando, algumas igrejas já estão enfrentando. Diante de alguns posicionamentos que estão sendo, na verdade, impostos, né, na área da educação. E na educação de filhos. São princípios que, no que diz respeito à identidade dos nossos filhos, a identidade como aqueles que creem na autoridade e inerrância e infalibilidade da Bíblia, né? Porque hoje eu acho que daqui 5 anos nós vamos estar enfrentando desafios maiores, vão chegar até nós. Então nós precisamos ter um posicionamento e as igrejas precisam se preparar. Por exemplo, uma questão prática hoje, na nossa igreja. Hoje nós temos um curso na igreja que nós chamamos de integração. Surgiu aqui mesmo, em Mandaguari, nas nossas necessidades como igreja local. Para ser membro da igreja. Então, esta pessoa vai passar pela integração. Ele tem 4 módulos. O primeiro deles é o emocionalmente saudável. Por quê? Como surgiu isso? Nós entendemos o seguinte, eu recebia e conversava com muitas pessoas, uma das áreas que eu gosto muito, que é o aconselhamento pastoral, e essas pessoas vinham sempre levando para um lado espiritual, é culpa disso, é culpa daquilo, e aí eu comecei a perceber que essas pessoas tinham muitos problemas emocionais, questões que precisavam ser resolvidas, e ela precisava assumir a responsabilidade dela. E aí surgiu o emocionalmente saudável. E essas pessoas então começam a entender a sua responsabilidade com a sua vida. Ela é responsável pelas suas escolhas, decisões, em perdoar, em assumir ali as suas posturas diante dos embates da vida.
Depois do emocionalmente saudável, nós temos o discipulado, que é o momento onde a pessoa vai aprender mesmo as questões doutrinárias da palavra, muito básicas. Bom. Depois, então, nós temos a visão da igreja local. Aí nós passamos toda a visão da igreja local. E a escola de líderes, né? Então, são 4 módulos. A gente entende, nesses módulos as pessoas vão entender qual é a regra de fé e prática da igreja. Porque, de repente, lá na frente, alguém pode dizer assim: puxa, eu não sabia disso, estou fazendo parte, nunca ninguém me falou. É isso que a gente tem visto acontecer hoje nas igrejas. Então, eu acho que as igrejas têm que estar preparadas. Daqui 5 anos, elas precisam estar preparadas para que esses embates, quando vierem, ela já vai estar ali, olha, não, eu tenho esse respaldo, olha assim, você passou por tudo isso, você sabe, né? Sim. Hoje a gente não pode, num hall de membros, por exemplo, você não pode disponibilizar os dados das pessoas. Não. Você não pode deixar lá na igreja o telefone, o endereço. Você não pode ter isso na internet. Por quê? Porque existe uma lei de proteção de dados. E as igrejas já foram notificadas quanto a isso. Então, as coisas estão ficando assim, cada dia um pouco mais, né, delicadas nesse sentido. A igreja não pode, a gente não pode ter a inocência de achar que, não, porque a igreja ninguém vai fazer nada. Pelo contrário, a igreja vai estar cercada cada vez mais, ela vai estar sendo cada vez mais pressionada. Nossa, né? Demais, Então, e para mim, o ponto mais forte, eu acredito que vai ser na área da educação. É verdade. Né? E a gente precisa estar preparado para isso. Então, nós, na nossa igreja local, a gente tem visto uma dificuldade, mas a gente acredita muito na revitalização da escola bíblica. Sim. O mês de agosto, por exemplo, que é o mês de aniversário da igreja, vai ser um mês de catequese infantil e de adolescentes. Então, a gente vai ter toda uma programação de ensino mais intensa para as crianças e adolescentes. Então, a gente precisa fundamentar na palavra de Deus. É verdade. Né? E para a gente finalizar com chave de ouro, pastora, deixa uma mensagem que você sentir no seu coração ao nosso público, né? De casa, onde estiver ouvindo, né? Pode ficar à vontade. Tá bem. Eu quero deixar aqui uma palavra de bênção sobre a cidade de Mandaguari, sobre as famílias de Mandaguari, as igrejas, todos os líderes. Quando eu cheguei no seminário, primeiro dia do seminário, nós estávamos num encontro na capela do seminário e quando eu estava saindo, tinha um professor, um missionário, entregando uns versículos bíblicos. E o versículo que eu peguei foi o Salmo 32:8, que diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob minhas vistas te darei conselho. Verdade. E no último dia de seminário, a gente estava na capela e um pastor muito querido que foi meu tutor desde que eu cheguei em Londrina e ainda é hoje, um pastor que eu amo, o pastor Messias Anacleto. Ele estava ministrando a palavra e terminou esse encontro, nós estávamos conversando e ele disse assim: Cláudia, chama a Melina, o Júnior, eu quero orar com vocês. Orou conosco e disse: eu vou deixar uma palavra para vocês nesse novo período da vida de vocês. Abriu a Bíblia e ele leu Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob minhas vistas te darei conselho. E este tem sido o versículo do nosso ministério, da minha família, do meu ministério. E eu quero dizer para todos vocês também que, em primeiro lugar, peça a instrução do Senhor em tudo que for fazer, porque o Senhor, ele é tão amoroso, misericordioso, e a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são maiores do que os nossos. Então, que o Senhor abençoe a cidade de Mandaguari, o governo de Mandaguari, as famílias, as igrejas, para que a gente tenha esse coração voltado para ele, esperando a instrução dele. Você sabe que o pior período ali no Antigo Testamento, quando a gente lê,
É o período dos juízes, né? Porque é um período que a Bíblia diz que cada um vivia por si. Ninguém pedia a instrução do Senhor. Então, tantos males sobrevieram, né, na nação por conta disso. Por isso que eu quero deixar esse versículo e pedir a bênção de Deus sobre todos. Se você e eu pedirmos a instrução do Senhor e pedir para que Ele nos direcione no caminho que nós devemos seguir como família e em todas as áreas da nossa vida, certamente nós seremos bem-sucedidos no que fizermos. É verdade. Olha, pastora, foi uma honra te ter aqui. A honra foi minha, obrigada. Imagina. Foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu te agendar, né? Assim que Deus possa realmente abençoar cada dia mais a sua caminhada, o seu ministério, que possa prosperar, que possa crescer, que a sua casa realmente vai ser cada dia mais uma casa abençoada, que eu sei que é uma família abençoada de Deus. Eu recebo essas palavras de bênção sobre a minha vida, ministério, a minha família. E que Deus abençoe muito vocês todos também. Amém. Pessoas são as mais importantes na nossa vida. Muito bom conhecê-los mais de perto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, inscreva-se no canal, não esquece. Siga a gente lá no @motivasat pelo Instagram. Me siga também, @KarenOliver Oficial. E pastora, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Eu estou nas redes sociais como Cláudia Martins e a igreja, nossa igreja aqui em Mandaguari, Igreja Cristã. No Face, no Insta e no YouTube também. Domingo, sempre às 19 horas no YouTube. Se você digitar lá, Igreja Cristã, Cláudia, já vai entrar aqui em Mandaguari, porque por algum motivo tem outras igrejas, né? Igreja Cristã. Sim. Então, quando coloca o nome, como fica registrado o nome da pessoa que está ministrando a palavra, então fica mais fácil de encontrar. E vai ser assim uma alegria, né, tê-los também conosco pelas redes sociais, ouvindo as mensagens. E o que a gente tem pedido é que o Senhor fale aos corações, assim como tem falado conosco e transformado e fortalecido a nossa vida, abençoe a vida de tantas pessoas também. Amém. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe a todos vocês, gente. Até o próximo Motivasat Cast, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.